Olá pessoal, então o eletrocabeludo dessa semana foi enviado pela doutora Patrícia Galante, é de um poodle de 15 anos que é assintomático, não tinha nenhum sopro na auscultação cardíaca e iria passar por uma cirurgia de catarata. Esse eletro ilustra muito bem a importância do ECG pré-anestésico. Vamos dar uma olhada? Pessoal, então o que a gente consegue ver aqui nesse traçado eletrocardiográfico? Vejam como aqui no início, ó, né, o paciente ele tem complexos QRS largos, bizarros, sem onda P precedente. Aqui eu tirei as pré-cordiais para não ficar muito poluída a imagem, mas dava para ver uma concordância entre a pré-cordial direita, que é a V1 ou RV2, com as pré-cordiais esquerdas, né, de V2 a V6. Então, caracterizando realmente uma origem ventricular. A dúvida é, esse é um episódio, né, esse início aqui do traçado, é um episódio de ritmo idioventricular acelerado ou então de taquicardia ventricular monomórfica. Lembrando que, para a gente diferenciar essas duas coisas, eu preciso olhar para a frequência cardíaca no momento em que essa arritmia está acontecendo. Então, esse traçado está numa velocidade de 50 milímetros por segundo, dando aqui uma frequência de disparo nesse momento de 120 batimentos por minuto. Ou seja, isso é caracterizado como RIVA e não taquicardia ventricular, tá? Muitos cardiologistas consideram RIVA como uma arritmia benigna, em que o nó sinusal, mais cedo ou mais tarde, consegue reassumir o comando do ritmo cardíaco, mesmo sem intervenção médica. E a gente consegue notar isso aqui nesse exame, tá? Então, eu tenho 5 batimentos aqui de origem ventricular, né? Seguido aqui, ó, de uma onda P, né, que foi originária pelo nó sinusal. Para ter essa certeza, a gente pode medir o eixo da onda P, mas ela foi originária do nó sinusal, tá? Só que ela não conseguiu ser conduzida aos ventrículos. Então, nesse momento, o paciente sofreu um bloqueio atrioventricular de segundo grau. Por que de segundo grau? Porque eu tenho uma interrupção temporária na condução atrioventricular. Isso caracteriza o BAV de segundo grau. Consigo estabelecer se é MOBITS tipo 1 ou tipo 2? Com esse traçado, né, nesse período aqui, a gente não consegue definir. Por quê? Porque eu teria que medir o intervalo PR não só do batimento aqui, que acontece depois, mas eu também teria que medir o intervalo PR dos batimentos anteriores. Como os batimentos anteriores não são de origem sinusal, a gente não consegue estabelecer se é MOBITS tipo 1 ou tipo 2, mas a gente consegue falar que isso aqui é um BAV segundo grau, tá? Então, ele teve esse bloqueio, seguido aqui de 2 batimentos de origem sinusal, né? Notem a distância entre um batimento e outro e essa pausa que o paciente faz, tá? Essa pausa, como ela tem o dobro da duração do ciclo sinusal, ela é caracterizada como um episódio de sinus arrest. Ah, poderia ser um bloqueio sinoatrial? Até poderia, pessoal. Para isso, eu teria que ter uma pausa que é um múltiplo perfeito da duração sinusal, tá? Só que aqui eu tenho um trecho muito curto, né, com batimentos sinusais para poder afirmar qualquer coisa. Então, como no cão muitas vezes existe irregularidade no ciclo cardíaco, às vezes é muito difícil a gente falar, não, é um sinus arrest, ou então é um bloqueio sinoatrial. Eu precisaria ter um ritmo sinusal ali perfeito, sem qualquer variação, tá? Se o paciente tivesse, por exemplo, uma arritmia sinusal no momento, a gente já não conseguiria fazer essa distinção. E é exatamente isso que acontece aqui, ó, depois desse episódio de sinus arrest, né? A gente vê batimentos de origem sinusal, só que com um intervalo entre eles que varia mais do que 10%, caracterizando uma arritmia sinusal. Então, como laudar esse exame? É aquela história, preciso laudar por partes, né? Então, o paciente teve um episódio de ritmo idioventricular acelerado, eu posso descrever a duração desse episódio, seguido de um bloqueio atrioventricular de segundo grau e um episódio de sinus arrest, tá? Posso descrever também a duração desse episódio de sinus arrest. Tudo isso num ECG pré-anestésico. Então, vejam como é importante a realização do ECG pré-anestésico, até mesmo para poder antever qualquer complicação durante a anestesia e investigar quais são as causas base.
esse paciente, ele tem ali fatores arritmogênicos. Então, convém, né, investigar. Ele não tinha sopro à ausculta cardíaca, mas lembrando que eu posso ter outros gatilhos arritmogênicos, como distúrbios eletrolíticos, né, lembrando que esse é um paciente que ia para cirurgia de catarata, então muitas vezes diabetes mellitus, né, podendo desencadear algum distúrbio eletrolítico, infiltração neoplásica, infiltração de fibrose mesmo, né, degeneração do tecido de condução, enfim, convém investigar melhor, tá bom? Então vejo vocês no próximo episódio, e se você tiver traçados que acha aí cabeludos, pode me enviar por direct, e eu estou selecionando os casos para postar aqui uma vez na semana no quadro Eletrocabeludo. Até mais!